Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu vou pedir, antes da gente estar começando aqui, vou pedir para o Cid fazer uma oração para a gente estar dando início hoje. Cid, pode orar para a gente, por favor? Amém. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por mais esse dia, Pai, e por a oportunidade de estar aprendendo mais sobre a carta de Paulo, né, pelas Tessalonicenses, hoje a parte 3, e que o Senhor capacite o Marcelino e que a gente possa ter entendimento, que possa abrir nosso coração para discernir, né, as coisas que estão aí obscuras para a gente. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, Cid. Obrigado. Então, nós estamos aqui na primeira Tessalonicense, né, desse conjuntinho das 13 cartas de Paulo. Dentro do nosso índice de tudo que a gente vê, né, antes de começar a leitura, a gente falou do autor, do local, da data, falamos de Tessalônica, conhecemos um pouco de Tessalônica. E aí hoje a gente vai começar a ver os temas, o conteúdo da carta, né? Então, os temas abordados e iniciar a leitura, né? Então, recapitulando rapidamente aqui, né? Falando sobre o autor, né? É Paulo, tem 13 cartas dele, né? Na Bíblia. A gente já viu isso daqui, né? As 13 cartas que tem lá na nossa estante. Né? A gente também falou um pouquinho de Paulo, quem ele era. Deixa eu perguntar aqui, quem pode falar um pouquinho? Quem era Paulo? Fala bem rapidinho. Alguma coisa de Paulo. Pode falar alguma característica. Qualquer um, pode falar. O que você conhece de Paulo? Qualquer Ele, característica. ele era perseguidor da Igreja de Cristo. Certo. Ele, antes da conversão, ele era perseguidor da igreja. Muito bem, olha só. Ele era um estudioso também, né? Da Isso, Cid. palavra de Deus. Isso, Cid. Ele era um judeu muito estudioso, ele dominava muito, né, as escrituras. Então, quando veio Jesus e ele estava perseguindo, né, ele achava que aquilo tudo era falso, né? Ele perseguia os cristãos. Mas ele se transformou e passou, olha só, a ser o principal pessoa que levou o evangelho e principal missionário, né? E protagonista da formação das igrejas na época, né? Conforme a gente já estudou aqui. Muito bem, então já vi que vocês são conhecedores aqui de Paulo muito bem, né? E aí também a gente mostrou também lá esse mapinha, sempre é bom a gente estar mostrando o mapinha para a gente ver onde que está Tessalônica, né? Está aqui na Macedônia, né? Aqui na Macedônia, aqui na parte de cima aqui, hoje é Europa, e a Turquia aqui do lado direito, na Galácia, né? A gente fala que aqui a Ásia, né? O Oriente, do lado esquerdo a Europa, o Ocidente, né? Então, a gente está vendo Tessalônica aqui perto de Filipos, né? Aqui no mapinha. E a gente também vê Corintos aqui embaixo, né? Por que eu também gosto de mostrar esse mapinha, e a gente sempre falar de Paulo? Porque foi nessa região, né? Que Paulo teve as 3 viagens missionárias, né? Dele. Tá vendo Israel, o Egito aqui embaixo, ó? Jerusalém fica aqui embaixo, do canto direito, aqui embaixo. Então, quando Paulo, na primeira viagem missionária, ele visitou aqui a Galácia, aqui. Na segunda viagem missionária, é que ele passou para cá, para Macedônia, né? Ele foi orientado pelo Espírito Santo. Na segunda viagem missionária, começou aonde? Em Filipos, a primeira
cidade que ele visitou na Europa? Filipos, aqui, ó, bem aqui, ó. Então, na segunda viagem missionária, ele passou em Filipos. Depois daqui de Filipos, é que ele veio para Tessalônica. Veio aqui, tá vendo? Grécia. Ele veio descendo aqui, ó, foi descendo até Corinto. E ele veio na sua missão. E aqui em Corinto, quando ele chegou aqui, é que ele escreveu uma carta para o pessoal de Tessalônica, né? Então, ele passou em Tessalônica, aconteceu algumas coisas, aí ele foi indo, continuou, e chegou lá embaixo em Corinto. Então, o que a gente também viu aqui quando chegou em Tessalônica? Fazer uma pergunta para vocês também. Vocês estão indo bem hoje? Aonde que tem na Bíblia, que a gente já estudou, a chegada de Paulo em Tessalônica? Aonde que a gente viu Paulo em Tessalônica na Bíblia? Em que livro? Qualquer um pode falar, tá? Aonde está descrito na Bíblia a chegada de Paulo lá em Tessalônica? É? Que livro? Um por vez, gente. Lá em Atos. Aliás, eu vou até pedir, lá em Atos, no capítulo. Vocês estão com a Bíblia aí? Deixa eu ver, vou pedir para alguém. Quem está com a Bíblia aí pode ler Atos para a gente no capítulo 17. Quem pode ler? O Atos 17. Só os 4 primeiros versículos, só. Tem alguém aí com a Bíblia? Posso ler? Tá bom, pastora, faz favor. Lá em Atos, no capítulo 17. Os 4 primeiros versículos só. Tá. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: Este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Muito obrigado. Olha só a importância. Por que eu gosto de ler esse versículo aqui? Porque agora, quando a gente chegar à leitura da carta que nós vamos fazer, a gente vai entender esse contexto. A gente vai entender o que aconteceu quando ele chegou lá em Tessalônica. Então, como a pastora leu aqui para a gente, ele pregou lá em 3 sábados, né? Então, lá em Tessalônica, a gente já viu isso também, tinha uma sinagoga, tinha os judeus lá, e foi lá na sinagoga que ele foi ensinar o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho, porque a chegada de Cristo, né? Cristo era o Salvador. O foco era Cristo. E, claro, né, a gente viu isso no contexto, muita gente discorda, muita gente adere, né? Então, isso acontece até nos dias de hoje, né? Muita gente acredita, outros não, e isso acontece. Então, a gente vai ver também, através aqui da leitura da carta, o que mais aconteceu. Então, lá em Atos 17, que a gente vê aqui Paulo em Tessalônica, que a pastora acabou de ler, o que a gente vê também? Que ele chegou em Tessalônica saindo de Filipos. Então, meus irmãos, se vocês olharem aí, um pouco antes do capítulo 17, descreve no capítulo 16 a segunda viagem dele, como começou, como ele foi para Filipos. Então, ele acabou de sair de Filipos e foi para Tessalônica. O que aconteceu em Filipos, assim, de tão impactante que a gente já aprendeu lá em Filipos? Alguém pode falar? O que aconteceu com Paulo e Silas em Filipos?
Ele foi? Pode falar, gente. Tá frio, mas a gente pode falar. Lembra quando a gente estudou a cidade de Filipos, quando Paulo estava lá, fundou a igreja? Ele foi preso, né? Lembra que Paulo e Silas foram para a prisão em Filipos? Aí o carcereiro foi convertido. Tudo isso a gente viu. Vocês vão ver isso no capítulo 16. Então, ele saiu dessa situação que a gente já estudou nos domingos anteriores, e agora ele chegou em Tessalônica. E caminhando mais para frente, chegando em Corinto, é que ele escreve esta carta que nós vamos ler. Bom, aqui também eu sempre deixo, né, o mapinha das viagens missionárias, né, que a gente também já comentou. E aqui esse mapinha é onde a gente fala da sequência das cartas. Então, essa carta que nós estamos estudando agora, apesar de ser a sétima, oitava carta ali da estante, acho que é a sétima, oitava, não lembro direito, ela foi a segunda carta que Paulo escreveu. E foi durante a segunda viagem, entendeu? A primeira carta que Paulo escreveu foi Gálatas. Tá? E a segunda foi essa aqui, que ele estava em Corinto, durante a segunda viagem, que nem a gente falou agora, a segunda viagem começou ali em Filipos, e ele escreveu essa carta. Então, da data também a gente já falou, né, que era a segunda carta lá que ele escreveu. A gente também falou um pouco de Tessalônica, né? Conforme a pastora leu aqui, ó, em Atos 17, né, do versículo 1 ao 10, conta essa historinha que a pastora acabou de ler. Então, assim, apesar dessa breve permanência dele lá, só 3 semanas lá na sinagoga, ele gerou muita conversão entre judeus, né, que a pastora acabou de falar aqui, gentios, então, pessoas de fora também, eram gregos, muitas mulheres. Então, essas pregações dele, nessa passagem lá, em Tessalônica, resultou numa igreja vibrante, só que perseguida. Por quê? A gente não leu aqui, mas por que uma igreja perseguida? Eu vou pedir, pastora, pode ler, continuar a leitura aí no 17, o versículo, os próximos versículos do 5, o 5 e o 6? Leio. O 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Vocês também? Não precisa. Só para a gente ver o que um grupo de judeus, próprios judeus, fez naquele momento, né? Então, existiu, sim, uma perseguição, pessoas que não concordavam. Olha só. Então, a gente viu como foi uma transformação grande, muitas pessoas se converteram e foi uma coisa intensa, mas também a gente vê a formação de um grupo contra que também foi lá prejudicar. Olha só, essa perseguição. Então, um dos temas da carta de Paulo que a gente vai ver é sobre essa questão de perseguição de pessoas que são contra, e a gente viu aqui, que a pastora acabou de ler, como que aconteceu isso na época que Paulo passou lá. Então, apesar disso, ela, aqui no finalzinho, ó, ela se tornou uma igreja modelo. Por que uma igreja modelo? A gente vai ver, a gente vai sentir isso agora na leitura da carta. Porque diante desse quadro, a gente teve uma igreja forte. De quem se converteu realmente, se converteu e ficou firme, mesmo diante dessas outras pessoas, desse movimento contrário à igreja. Ela não se dissolveu, ela foi uma igreja vibrante. Olha só que legal. Por isso que é interessante a gente ver o contexto. Na hora de ler a carta, a gente fica mais tranquilo para o entendimento. Bom, então,
Dentro desse contexto, a gente já viu o contexto religioso, inclusive, que Paulo encontrou lá, né? A gente já viu aqui, tinha muitos deuses, muitas religiões, muitos cultos, a questão religiosa era forte, mas era muito variada, né? Então, esse é um contexto muito difícil para você chegar e colocar um único Deus como sendo Salvador, sendo que lá, né, a cultura era politeísta, diversos deuses, um Deus para cada coisa, e vai chegar aqui um ensinamento desse, né? E além disso, a gente viu também culto ao imperador. Além desse monte de Deus, ainda tinha a questão do imperador. Por quê? Tessalônica, a gente já viu. Ele era uma província sob o comando de Roma, né? Roma que... Então, eles tinham essa lealdade a Roma. Tinha até o culto ao imperador lá. Então, dentro desse contexto, dentro dessas religiões, né, é que Paulo chegou lá para transformar, para levar o evangelho, né? E aí, a gente também até deu exemplo de alguns deuses lá, né? E aí a gente começou a falar, a gente vai falar do conteúdo da carta. Então, hoje a gente vai começar a ler a carta, mas a gente já entendeu o contexto, a gente já viu aqui como é que aconteceu quando Paulo fundou a igreja, né? Então, que temas mais ou menos a gente vai encontrar na carta? Então, diante disso, né? Porque tem cartas que a gente lê e são cartas orientando, corrigindo erros. Tem carta de Paulo lá que a gente aprende com os erros das igrejas. Tem cartas de Paulo que ele elogia. Então, tem vários assuntos que a gente aprende. E aqui nessa carta? Né? Nessa carta, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender que Paulo está dando um puxão de orelha na igreja? Ou será que Paulo está elogiando e falando o que ele viu lá dentro e para eles continuarem firmes? Então, é isso que a gente vai ver. São 3 temas principais aqui que eu queria que a gente vai encontrar aqui na leitura, que Paulo aborda. Então, a primeira coisa que é a esperança na segunda vinda de Cristo. Paulo deixa muito claro, ele fala muito sobre a vinda de Cristo. Ele não só prega o evangelho, mas ele fala muito também da volta de Cristo, porque Cristo falou que vai voltar para buscar a nossa igreja, e a gente precisa estar preparado, a gente precisa vigiar. Então, a gente vai encontrar isso nessa carta. Então, esse possivelmente é um dos temas mais proeminentes aqui, mencionados aqui nos capítulos, porque ele menciona isso em todos os capítulos. Ele fala que Jesus vai voltar. Então, e essa volta, isso traz esperança para os cristãos. Então, aqui eu coloquei, inclusive, daqueles que já morreram, que também era uma preocupação deles, né? Cristo vai voltar e eu não vou estar mais aqui, ou alguém já morreu, como é que é isso, né? A gente vai falar um pouco sobre isso nessa carta. Muito interessante, né? Porque, veja bem, lá naquele contexto tem um monte de conceitos religiosos que pode dar confusão na cabeça das pessoas. E Paulo fala, não, o foco é Cristo, ele ressuscitou e ele voltará para nos buscar e nós teremos a vida eterna se a gente aceitar Jesus, enfim. Então, existe, sim, essa preocupação e esse ensinamento de Paulo sobre a volta de Cristo para nos buscar, né? Então, esse é um tema que a gente vai ler, a gente vai ver. Nesse caso aqui, em todos os capítulos, ele menciona esse assunto, tá? Sobre a volta de Jesus. Outra coisa que ele fala, que a gente vai encontrar agora na leitura, é a perseverança, a fé em meio à perseguição. A gente acabou de ler aqui o contexto, né? A pastora Débora leu para a gente, e a gente vai entender nessa carta, e Paulo elogiando isso. Paulo elogia essa igreja, porque eles estão mantendo uma fé viva, ativa. Então, ela acaba se tornando um modelo para outras regiões, que a gente também vai ver isso aqui na leitura. Por que modelo, né? Porque nesse contexto tão difícil, essa igreja conseguiu ficar firme e levar o evangelho.
né? Então, apesar da opressão, por isso que eu quis ler aqui, para a gente ver a opressão, o tipo de opressão que o povo tinha, né? Às vezes a gente não vê tanta perseguição hoje em dia, mas naquela época era difícil. Apesar que hoje, ultimamente, estão começando a ver também perseguições aqui em algumas coisas na liberdade religiosa, né? A gente está vendo aí um movimento suspeito aí que a gente tem que ficar atento, né? Mas, como eu digo, né? Nada muito diferente das coisas da época para hoje. Os ensinamentos e as preocupações e a nossa preocupação, ela é a mesma, né? A gente tem que focar na palavra. E aí também, essa perseverança, essa fé que esse povo tem em meio a essa perseguição, ela é um modelo. Por quê? Porque eles se mantêm firmes, né? Eles podiam simplesmente, não, vamos continuar o que a gente estava fazendo aqui, porque esse conceito aí está muito difícil da gente levar para frente, né? Ele vem contra muita coisa que acontece aqui, mas não. Então, a igreja é uma igreja viva, ativa. Então, e isso é um outro tema que serve de ensinamento para a gente também, que quer levar, né? Que quer levar o evangelho em frente. Às vezes a gente esquece, que nem diz a pastora, a gente esquece de levar o evangelho para umas pessoas que estão do nosso lado. Às vezes a gente tem uma oportunidade e a gente não leva, né? E nem é tão, vamos dizer assim, não é tanto assim difícil, mas às vezes a gente não leva, né? Então, é uma coisa para a gente refletir também, né? Como é que a gente fala de Jesus para pessoas? Como é que a gente leva o amor de Jesus para as pessoas, né? Às vezes um Jesus te ama, às vezes já desperta um interesse na pessoa de estar buscando Jesus, né? Mas enfim. Bom, e aí outra coisa que também a gente vai encontrar na carta é sobre a santidade da nossa vida, a pureza sexual e a vida correta. Por que a gente vai encontrar isso daqui, né? Porque, que nem eu falei, o contexto lá era horrível, né? Os deuses ou os rituais que eles tinham na época, mesmo sendo de cunho religioso, tinha muita coisa, tinha muita, assim, como eu diria, muita coisa ruim mesmo, de comportamento, de sexualidade, né? Orgias, tinha muito naquela época. E Paulo, ele vem ensinar que a gente tenha que ter uma pureza, né? Uma integridade, tanto da vida, quanto também da perversidade sexual, né? Então, ele vem instruir isso também. Ele instrui os tessalonicenses a viverem de uma maneira santa. Então, ele destaca essa necessidade da pureza sexual, porque não era visto como algo importante, até era incentivado em ritos assim degradantes, né? Então, esse ensinamento que Paulo leva, ele entra em contraste com aquela cultura politeísta de diversos deuses naquela época, né? E também ele leva o amor fraternal. Outra coisa que eu queria mencionar, eu sempre menciono, né, nos nossos estudos bíblicos, sobre o que Paulo fala sobre o amor fraternal. Eu não coloquei aqui como um tema principal, mas ele fala em tudo, e a gente vai ver isso, ele sempre foca o amor entre os cristãos e a unidade. Ele fala sobre a importância do bom relacionamento, da boa comunhão, do amor fraternal entre os irmãos. Essa unidade, ela edifica, ela ajuda a crescer, né? E ela fortalece o espírito para você combater, para você levar combater o mal e levar o verdadeiro evangelho. Então, a comunhão, o amor fraternal, ele é muito falado. Paulo aborda muito isso nas cartas dele também. Não coloquei aqui como um tema, mas ele fala muito sobre isso, a gente vai ver isso na carta, né? Bom, e aí
Então, esses temas a gente vai ver, são poucos capítulos, né, que temos na carta, né, são 5 capítulos, mas a gente vai ver muito isso daí, né? Bom, vamos começar então a ler o capítulo 1. Por que a gente já pode começar a ler? A gente já aprendeu tanta coisa da Tessalônica, da história de Paulo, do contexto religioso que acontecia lá, né? Agora a gente vai ler a carta, tudo isso vai vir na nossa mente. Por isso que eu fico pegando alguns pontos e fazendo umas perguntas. E agora, antes da gente começar a ler, alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre tudo isso que a gente está falando de Tessalônica, para que a gente possa agora começar a leitura? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Oi, Marcelino. Pastor. Então, né, como é importante a gente ver que os problemas que nós temos hoje na igreja, as dificuldades que a gente passa, são muito parecidas, né? Não tem tanta diferença, assim. E olha quantos mil anos passaram, né? Depois de mais de 2.000 anos aí, a gente continua com os mesmos problemas, com incredulidades, com pessoas que acham que podem fazer o que querem e estar dentro da igreja, estar adorando a Deus. Para você ver que as cartas de Paulo, elas são muito atuais, né? São muito para nós hoje. A falta da gente levar a palavra de Deus, ele fala, não, tem que levar, tem que falar, tem que buscar as pessoas, né? E então a gente tem que refletir muito, né? Como tem sido a minha vida, o que eu tenho feito, realmente eu tenho feito a diferença, realmente eu tenho buscado, eu tenho levado a palavra de Deus. E então como é importante a gente estar lendo e estudando, né? Entendendo e ver que as dificuldades sempre existiram, né? E sempre vão existir, não tem jeito. Então, só que elas são fáceis de passar quando você está na presença de Deus, né? Quando você busca Deus, quando você... Porque quanta coisa Paulo passou. Será que nós aguentaríamos 1% do que ele passou e a gente continuaria servindo a Deus? Será? Então. Né? Será que a gente aguentaria isso? Eu acho que na primeira prisão, eu não sei, viu? Eu não sei, na primeira prisão, eu falo, não quero mais, não quero mais. Então a gente tem que refletir como está a nossa fé, né? Como a gente tem realmente servido esse Deus que a gente ama tanto, né? E como Paulo nos ensina através das cartas, né? Como a gente tem muita orientação dentro das cartas de Paulo, né? Porque eu falo que ele é um dos principais missionários, né, para levar o evangelho, porque é muito ensinamento nas cartas dele. E a gente aprende, a gente entende e aprende como a gente deve fazer. Muito, muito, muito bom. Então vamos ler aqui o primeiro capítulo. Tem bastante coisa interessante aqui, a gente já vai lendo, a gente já vai vindo na nossa mente todo esse contexto que a gente está aprendendo. Olha que legal, né? Então vou ler aqui, tá? Vou ler aqui o primeiro capítulo, ele é pequeno, ele tem só 10 versículos, né? Mas ele tem muita coisa legal para a gente refletir e aprender, tá bom, gente? Então vamos lá, ó, desde o versículo 1. Ó, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aí no versículo 2. Mas só fazendo um parênteses no versículo 1, né? O Silvano aqui é o Silas, né? A gente já começou aqui falando de Paulo, Silas e Timóteo. Vocês lembram, porque eu gosto de contextualizar, né? Quando a gente viu aqui em Atos, né? Paulo estava com Barnabé na primeira viagem, depois na segunda ele começou com Silas, aí a gente leu aqui que ele pegou também Timóteo, e aí quando você começa a ler a carta, você vê que você tem contexto na cabeça, você já sabe, Paulo, Silas e Timóteo, eu já vi isso aqui. Então quando ele escreve, fala, eu já entendi que os 3 estavam juntos, já entendi que eles estavam lá em Corinto, né? Então isso é legal. Do versículo 2 para frente. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai
da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertesse a Deus, para servides o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha só, esse primeiro capítulo. Paulo sempre começa assim, dando ação de graça. Ele agradece a Deus. E aqui, quando a gente fala, ele agradece pelo quê? E no agradecimento dele, quando ele já fala pelo que ele está agradecendo, ele já dá um monte de ensinamento para a gente. Ele já fala tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu lá, que a gente já viu, porque a gente contextualiza antes. Aí faz sentido tudo que ele está escrevendo, faz sentido na nossa cabeça o que Paulo está fazendo. E como sempre eu digo, Paulo está sempre orando. Versículo 2, ele fala assim, estamos orando, sempre ele agradece a Deus, sempre ele agradece primeiro, então dou graça, e pelo que ele ora, pelo que ele dá graça, e sem cessar. Né? Ele sempre, quando ele fala de oração, ele fala sem cessar. Por que ele insiste tanto em cessar? Não é, porque a oração não é uma coisa que a gente faz e termina, é uma coisa constante. A gente tem que estar em comunhão constante. E Paulo fala isso. Por isso que eu grifei aqui o sem cessar, e ele sempre fala isso. A gente tem que estar em constante oração, constante conexão, constante comunhão com Deus. E aí ele está falando, eu dou graça por vocês e oro sem cessar. Aí sempre a minha pergunta, mas Paulo está orando pelo quê? Pelo pessoal. O pessoal está doente, ele está orando para a cura, está orando pela libertação, pelo que ele está orando, né? E sempre Paulo ora, sempre focado no Evangelho, sempre para que o fortalecimento espiritual das pessoas, o conhecimento da palavra seja aumentado, seja transbordado. Paulo está sempre orando por isso, para que a nossa atitude diante de Deus seja levar o Evangelho, para que o nosso testemunho de vida seja o melhor segundo Jesus, enfim. Então, ele começa aqui, eu queria focar aqui no versículo 3, quando ele fala que ele está orando sem cessar pelos Tessalonicenses, ele falou aqui uma coisa muito interessante, recordando diante de Deus do que a operosidade da vossa fé, operosidade aqui eu até grifei, porque assim, não é só fé. Fé, pronto, não, acredito e ponto. Quando a gente pensa em operosidade, é uma fé que tem movimento, que tem ação, é uma fé viva, né? E que opera. O que essa fé está fazendo? A gente está vendo que a fé está movendo, está operando. Então, as pessoas estão fazendo alguma coisa, está em movimento, não é só acredito e pronto e continuo do mesmo jeito. Então, essa operosidade da fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza na esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 3 aqui, ó, esse que ele está falando, isso se refere àquele amor cristão operoso, né? Ele prioriza o amor de Deus e do próximo em detrimento a si mesmo.
Então, quando Paulo fala sobre isso, dessa abnegação e a firmeza das pessoas, quer dizer, você está priorizando Deus e o próximo diante de si mesmo. Então, você ser humilde e se colocar, né, à disposição de Deus, da obra e do próximo como foco da vossa fé, então a operosidade da sua fé está focada em quê? Em priorizar Deus e o próximo em detrimento a si mesmo. Então, é uma renúncia, vamos chamar assim, do eu, livre, voluntária, né? Com paciência, com um jeito de tratar as pessoas diferente, como entendendo o que Deus quer. Então, essa operosidade, ela tira um pouco do egoísmo de cada um, né? Por quê? Porque essa é um agir, são atitudes que são voluntárias que as pessoas fazem, né? Quando ela prioriza o outro em detrimento a si, é voluntário. Então, essa demonstração de fé e de amor ao próximo é que Paulo está falando que ele está orando e dando graças ao Pai por isso. Pelo como que a fé deles está operando. Está operando numa renúncia de si mesmo para o bem do outro, numa renúncia de si mesmo para focar no que Deus espera da gente. E essa firmeza que ele coloca aqui também, essa firmeza e essa esperança em Jesus. Então, é esse o foco da fé desse pessoal. Então, Paulo já começa elogiando mesmo. Então, quando a gente fala elogiando a igreja, é isso mesmo. Ele está agradecendo a Deus pelo que está acontecendo lá. E ele fala assim, eu oro sem cessar, agradeço a Deus pelo que está acontecendo aí. Para como você está fazendo com a sua fé, como você está firme, como você está com esperança em Jesus. E aí no versículo 4 ele fala, reconhecendo, né, irmãos, a vossa eleição. Quer dizer, você está reconhecendo que você é um escolhido, você está reconhecendo que Deus te elegeu, que Deus te escolheu para fazer a obra. Então, essa alegria, essa convicção, então, esse entendimento, quando eles aceitaram Jesus, ele entende que ele foi um escolhido. Nossa, que alegria! Jesus me escolheu, eu escolhi Jesus, e essa firmeza, essa esperança, essa alegria traz uma fé viva. Então, já nesses 2 primeiros versículos, Paulo já fala, Pastor Vani, que privilégio Deus ter escolhido isso, pastor, que privilégio. É um privilégio isso, e às vezes a gente precisa pensar também, que assim, às vezes a gente não tem condições de estar assessorando as pessoas pessoalmente, mas nós podemos estar orando por essas pessoas. A gente pode estar colocando elas em oração. E às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, que a gente prioriza só aquilo que é nosso. Não, porque eu estou passando por muita luta, muita dificuldade, eu preciso orar, mas você não pensa na outra pessoa. Então, às vezes, é esse tipo de sacrifício que a gente está precisando, de pensar mais no outro. Poxa, o fulano parece que eu não vi ele bem na igreja hoje. Ele não te falou nada, mas você sentiu que ele não está bem. Ora por ele. Busca Deus em oração por ele. Talvez ele não vai falar para você o que ele está sentindo, o que ele está passando, mas você pode orar por essa pessoa. E às vezes a gente está tão preocupado na gente, que hoje em dia está muito assim, né? Ah, é para mim, porque Deus vai fazer para mim, porque Deus vai me dar dinheiro, porque Deus vai me dar isso, eu. E não se fala no outro, né? O que eu posso dar para o outro? O que eu posso fazer pelo outro? Que tempo eu estou tirando dos meus afazeres para ajudar o outro, pelo outro, né? Eu não digo que é um problema da nossa igreja, porque a nossa igreja é muito unida nesse sentido. Tudo que a gente fala que vai fazer ali, está todo mundo junto, todo mundo colabora. Mas estou falando assim, no modo geral. As pessoas estão muito preocupadas, como diz, né? Cada um com o seu umbigo, né? E o resto, cada um se preocupa com o seu. Quando der, eu faço alguma coisa. E Paulo deixa bem claro aqui que não é assim, né? Você tem que se doar pela outra pessoa, né? E aquele que eu falei, aquele que não pode, se doa em oração.
Busque em oração, ore pelas pessoas da igreja, ore pelos seus vizinhos, ore pelo aquele que às vezes até está te maltratando, né? Essa é um tipo de doação também, né? Exatamente. Porque muitas vezes, assim, a gente viu naquele contexto, na época, que tem uma diversidade, né, de religião e tal, porque muitas vezes a pessoa, pensando na sua dor, ela procura qualquer coisa. Vai procurar um benzimento, vai procurar um não sei o quê, vai procurar qualquer coisa, um Deus que cura não sei o quê. Ela está precisando de alguma coisa e vai procurar alguma coisa, né? E aqui o foco é outro. Aqui é uma alegria da gente ter sido escolhido. Jesus nos escolheu. Então, e essa alegria vai fazer a gente se doar, como o pastor falou, para outro, levar esse amor de Jesus e orar pelas pessoas. E outra coisa também, a oração tem muito poder, e muitas vezes a gente está vendo aqui na Bíblia, né? As pessoas orando pelas outras e as pessoas sendo abençoadas, sendo curadas. Isso é muito importante. E Paulo deixa isso aqui claro. E aí no versículo 5, ele já emenda aqui outra coisa muito importante, ó, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Então, isso daqui também é uma coisa muito interessante. Quando a gente leu aqui, a pastora leu aqui na época que muita gente foi convertida, né? Muita gente foi tocada pelo Espírito Santo e se converteu, e teve uma firmeza, né? Então, Paulo coloca aqui, não só a gente levou a palavra, mas também o poder do Espírito Santo. Então, e essa convicção que eles estão, né? Eles não só receberam a palavra, é isso que Paulo está falando aqui, até no 6 ele fala, não é só receber a palavra, vocês aderiram, e o Espírito Santo ajuda. Quando quem realmente aceita Jesus, e o Espírito Santo passageiro, a pessoa fica muito, eu vou chamar de poderosa, né? Porque a gente fica alegre, a gente fica firme na nossa fé. E Paulo está falando assim, ó, vocês tiveram plena convicção. Vocês receberam a palavra e tiveram plena convicção. Versículo 5. E ele também fala assim, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, esse procedimento de Paulo, Silas, Timóteo, levando para eles a verdadeira palavra, levando o amor, que nem ele fala aqui, e por amor a vós, levamos a palavra e vocês receberam com alegria, com firmeza e com convicção. E aí no versículo ele fala, e assim vocês nos tornaram imitadores, imitadores nosso e do Senhor. Olha só que interessante, imitadores nosso e do Senhor. É isso que se espera. É uma igreja modelo, porque é isso que se espera. Quando ele fala assim, imitadores nossos, não é para vangloriar ele mesmo, não é isso. É porque ele está falando do jeito que ele está levando a palavra, do jeito certo de levar o evangelho para as pessoas. Tanto ele está levando no jeito certo, com amor e com conhecimento da palavra, que muitos se converteram. Então, quando ele fala assim, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, é isso. Então, eles não receberam a palavra e saíram divulgando tudo distorcido. Não, eles estão fazendo do jeito certo, né? Então, quando a gente fala em discipulado, às vezes a gente fala pouco nisso na igreja, né? A gente fala em discipulado, a gente tem que entender sobre isso também. A gente precisa estar atento não só a levar a palavra, mas levar do jeito certo. E muitas vezes a gente tem que alinhar isso, né? A gente ensinar as pessoas a ensinarem, né? Também é importante. Eu gostei de ter lido aqui, quando Paulo fala assim, deles estarem imitando eles, no sentido de que eles aprenderam, não só entenderam a palavra, como também viram como é que faz, com que intensidade, com que amor, com que clareza se leva para os outros, porque eles foram eles se tornaram modelo. A gente vai ver aqui mais para frente que Paulo fala assim, não preciso acrescentar nada, vocês entenderam, vocês estão fazendo certinho, todo mundo está elogiando, todo mundo está falando, está explicando. Então, está claro
para todos, que não só eles estão levando, eles aprenderam o jeito também. Então, eles estão imitando o Senhor e imitando eles nessa questão de levar no jeito certo. Olha lá, ele ainda fala, tendo recebido a palavra, em meio a muita, muita tribulação. A gente leu aqui que contexto que foi. Então, e eles receberam, com alegria do Espírito Santo. Aí no 7 ele fala, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha só que legal, né? Olha só que ensinamento a gente teve hoje nesse capítulo 1. Modelo na Macedônia e na Acaia. Só para a gente se situar, então vamos pensar assim, Macedônia, assim, ele está ali no Tessalonicense, lembra, no mapinha? A Macedônia está para cima e a Acaia para baixo, tá bom? Então, para o norte e para o sul. Então, eles tornaram exemplo na Macedônia, né, para cima, para o norte, e na Acaia, para baixo também, tá bom? Eu estou vendo aqui que falta só 5 minutos, eu já vou passar aqui para o pastor Vani fazer a oração e fazer as considerações finais, mas só para a gente ver aqui que esse modelo, ele repercutiu, é um testemunho positivo, né, da evangelização e da formação da igreja na época, que é muito importante para nós hoje em dia, né? Porque ele está falando que além da Acaia, Macedônia, a Acaia para baixo, Macedônia para cima, né? Ele também está falando que também por toda parte se divulgou a vossa fé. Olha o testemunho que essa igreja estava dando para a região. E aí ele fala, não temos necessidade de acrescentar nada. Quer dizer, ensinou direitinho e eles estão fazendo direitinho. Ele não vai precisar ficar, olha, você está errando aqui, peraí, não vai por aí, vai por aqui. Não, eles estão indo direitinho. Então, isso é muito, muito, muito legal, né? Conhecer isso de Tessalônica, não é? Então, a gente está conhecendo muito e aprendendo muito com os tessalonicenses, né? Pastor Vânia, eu vou, então, como falta um pouquinho aqui, eu vou passar a palavra para o senhor fazer aí a oração. Amém. A gente continua, a gente vai ler o capítulo 2, enfim, é uma carta muito boa, bacana de se ler, e nos enche de alegria também. É verdade. E que exemplo da igreja, né? Ser usado assim. E a gente tem na nossa igreja, né, um exemplo assim, né, de todas as pessoas que vão na nossa igreja, né? Falam, nossa, como vocês são receptivos. Me senti em casa. Que bom. Eu quero voltar, porque você, nossa, nunca tinha vindo, todo mundo veio falar comigo, todo mundo comentou. Isso também é um tipo de evangelismo. Você tratar bem as pessoas ali dentro, a pessoa querer voltar, ver que é um ambiente bom, né? Então, a nossa igreja tem isso. Todas as pessoas que vão ali pela primeira vez sempre falam isso. E é difícil a pessoa que vai uma vez e não volta. Ela pode não ficar na igreja, mas ela sempre volta uma vez ou outra, né? Então, que a gente possa continuar assim, né? Dando esse testemunho também, e não só lá dentro da igreja, mas fora também. Tratando as pessoas de uma maneira diferente daquilo que elas estão acostumadas, né? Hoje em dia está tudo tão ríspido, né? Tudo tão frio, né? Que a gente possa estar refletindo esse amor de Deus aí nos nossos contatos, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Tratando as pessoas com mais cuidado, com mais atenção, porque é um testemunho e é uma maneira de evangelizar também, quando você testemunha de Deus na sua vida. A pessoa vai perguntar para você, vai falar, nossa, é diferente, né? Por que você, nossa, você fala assim, você é mais calmo, você é mais isso, você é mais aquilo. Então, que Deus possa estar nos ajudando, né? A ter esse, como diz assim, ter essa pegada, né, de realmente poder estar levando a palavra de Deus de uma maneira diferente às pessoas. Amém? Amém. A Marco começou a fazer barulho aqui, tá atrapalhando aí? Não. Não? Não. E hoje também, tem um culto, o tema é Estou ansioso, e agora? Tá? Então, convide as pessoas para ir, que hoje a ansiedade é uma coisa muito comum, né? Comum. Virou... É mais comum do que gripe, né? Tá todo mundo ansioso com alguma coisa. Então, convide as pessoas, que hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso e orando também. Amém?
Amém. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo ensinamento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, agradeço pela vida aí do Marcelino, Senhor Deus, que tem se dedicado, se empenhado em nos trazer a tua palavra de uma maneira simples, assim, para entendimento, Pai. Eu peço também, Senhor, lá com o Edgar e a família dele, que o Senhor venha confortá-los, ó Pai, mais nesse momento difícil, da perda aí de uma tia. Então, que o Senhor possa estar confortando ali a família toda, Pai amado. E que possamos hoje, ó Pai, ter um culto também guiado e dirigido por Ti, e traga as pessoas para ouvir da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Até a noite. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Até a noite, pessoal.